Abra sua Bíblia comigo. Hoje eu vim falar sobre as chaves do reino com vocês. Quem tem um molho de chave aí? Quem tem um molho de chave? Bem grande. Marcos pegou o meu. Ai. Algumas estão mais menorzinhas, outras são maiores. Eu sou aquela que tem as chaves de tudo na igreja, mas hoje eu entrei e eu não precisei abrir absolutamente nada, porque tudo já estava aberto. O reino de Deus não é diferente. Você pode dizer glória a Deus por isso? Você precisou de uma chave para entrar por essas portas? Estava aberto. É a porta da salvação. Você entra e você tem liberdade total de acessar esse lugar, uma vez que você recebe Jesus como teu Senhor e Salvador. Você acessa um reino. Mas depois que você entra nesse reino, o Senhor está falando: te darei as chaves do reino. Você vai sair daqui hoje com chaves. Creio que hoje nós só vamos entrar em uma delas. Mas você vai sair daqui hoje com chaves. Eu fico me perguntando, e às vezes a gente se faz essa pergunta: por que tem tantas pessoas que aceitam a Jesus, recebem Jesus em sua vida, passam anos e anos e anos dentro de uma igreja, mas não acessam nada? Porque elas deixaram de usar por algum motivo as chaves que Deus já colocou à sua disposição. Talvez elas até olham para aquelas chaves e não sabem o que fazer com aquelas chaves. Talvez elas até sabem o que fazer com aquelas chaves, mas não sabem onde encontrar as portas. Hoje nós viemos para um ambiente que vai trazer luz, vai trazer esclarecimento para a tua vida, vai trazer vida para a tua jornada, luz para o teu caminho e revelação para toda a tua casa e toda a tua história nesta nação. Tem mais alguém para levantar e falar: nesta nação eu me aproprio das chaves que o céu tem para mim. Nesta nação, eu preciso te falar: as chaves não serão utilizadas do céu. Não é chave para o céu, você não precisa de chave para o céu. As chaves vão ser para agora. Fala isso comigo: é para agora. É para minha história agora. É para minha casa hoje. Meu Deus, estou sentindo graça de Deus. Deus honra a fidelidade. Deus honra a fidelidade. E agora eu vou falar do Vitor. Quando o Vitor chegou aqui na igreja, eu comecei a observar que o Vitor, ele era o primeiro a chegar, o último a sair. Às vezes eu ficava atendendo aqui até 11 horas da noite. Quando eu saí, o Vitor estava na última cadeira, para que eu não saísse daqui sozinha. Com 6 meses que o Vitor estava frequentando a igreja, o Vitor recebeu chaves da igreja. Deus honra fidelidade. E Deus usa pessoas para honrar fidelidade. Mateus 16. A confissão de Pedro. Mateus 16, versículo 13. Estou sentindo graça de Deus nesta casa. Oh, Espírito Santo de Deus, obrigado porque tu estás te movendo aqui. Já estás mexendo nos corações. A mensagem já se iniciou e já está causando transformação. Eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço, Espírito Santo de Deus. Irmãos, o Espírito Santo de Deus não é bipolar, não existe sombra de variação em Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Saiba de que Ele que fez no passado, que foi fiel para honrar os seus no passado, é fiel para honrar os seus fiéis hoje. Tem muito crente ainda para ser honrado nesse tempo, nessa cidade, agora. Está faltando pouco. Eu creio que está faltando tão pouco. Às vezes são pequenos ajustes para que você comece a desfrutar de tudo aquilo que o reino já conquistou para você.
Mateus 16, 13. Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias, ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Respondendo Simão, Pedro disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne ou sangue que revelaram isso a você, mas o meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra, apontando para ele mesmo, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. No momento em que Jesus falou isso aos seus discípulos, ele havia se retirado da região da Galileia e havia ido para um lugar onde era pouco povoado pelos judeus, era tomado por gentios. E naquele lugar ele tinha mais liberdade para ensinar os seus discípulos. Por volta das áreas onde Jesus andava, ele não só era muito pressionado por pessoas, como ele era impedido de dar alguns ensinos aos seus discípulos. Isso era para quem o acompanhava mais de perto. Provavelmente era um refúgio das multidões que não só acompanhavam Jesus, mas muitas vezes o pressionavam, o impediam de dar alguns ensinos. Cesareia de Filipe fica a cerca de 46 quilômetros do mar da Galileia. E aquele povo era um povo muito pagão. Existiam templos pagãos naquele lugar. Existia uma caverna no alto de uma colina que se dizia que o deus Pan havia nascido no fundo daquela caverna. Existia também um grande templo branco de mármore, lindo, elevado em honra a César. Então, esse povo era rodeado de paganismo, e Jesus leva os seus discípulos para aquele lugar, e era como se Jesus os colocasse diante de todos os símbolos das religiões ao seu redor e dissesse para eles: quem o povo diz que eu sou? E agora ele está interessado em ouvir o que os seus discípulos diziam que ele era. Será que Jesus estava tendo crise de identidade? Jesus estava nos dando uma oportunidade de declarar. E eu te pergunto hoje: quem é Jesus para você? Que significado e que lugar ele tem na tua vida? Diante de tanto paganismo ao nosso redor, diante de tantos deuses que foram elevados, e pode não ser hoje ao Deus Pan, pode não ser hoje a deuses pagãos, porque você não ousaria se prostrar diante de Buda? Tenho certeza disso. Você não ousaria a se prostrar diante de imagens de escultura? Você que já foi esclarecido e sabe que a palavra de Deus diz que não porás imagens de deuses diante dos teus olhos, não adorarás a nenhum outro Deus, a não ser aquele que está no céu. Então você não ousaria fazer isso? Mas quais os outros deuses diante dos quais você tem se prostrado? Quem é Jesus para você? Quem é o Deus que tem tomado todo o teu tempo, toda a tua energia, os teus sonhos, os teus projetos? Porque, não se engane, nós temos a inclinação, o ser humano tem a inclinação de levantar outros deuses que tomem o lugar de Deus na nossa vida e na nossa história. Pastora, como é que eu posso descobrir se eu tenho feito isso? Vai no setting do teu telefone. Olha quantas horas você passa por dia no WhatsApp, em rede social, em TikTok. É simples. Começa por aí. Quantas horas você passa na palavra? Quantas horas você passa? Faça uma rápida comparação. Então não me diga que nós não temos colocado outros deuses diante dos nossos olhos.
E Jesus está agora perguntando para os seus discípulos. A pergunta colocada diante de todos eles e de todos que ouvem falar de Jesus é a mesma até hoje. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Porque é fácil nós falarmos que Ele é Senhor da nossa vida e não fazermos o que Ele nos manda. Naquele grande dia será surpresa para muitos. Senhor, em Teu nome nós expulsávamos demônios. Em Teu nome nós pregávamos. Em Teu nome nós fazíamos tantas coisas maravilhosas. E Ele dirá: apartem-se de mim, vocês que praticaram a iniquidade. Não vos conheço. Quais os deuses que nós temos colocado diante de nós? Para que nós possamos ter acesso às chaves do reino. O Senhor está nos trazendo para um entendimento. Não dá para ter outro Deus diante de mim. Não dá para você entender que você vai fazer na força do teu braço, do teu jeito. Ou você vive à luz da palavra, ou você vive à luz do teu próprio entendimento. Porque é uma guerra constante, o apóstolo Paulo vai falar, entre carne e o espírito. Existe uma guerra constante. A carne não vai querer nada do que é bom. A carne, eu tenho certeza que queria dormir hoje. Tem alguma carne aqui que pode levantar a mão e falar: eu queria, meu corpo pediu cama. Pediu, mas glória a Deus, o teu espírito foi mais forte. E você falou: eu sairei deste lugar de conforto e vou para um lugar que me tira da minha zona de conforto, mas me projeta para viver aquilo que Deus tem para mim. É sair da tua zona de conforto para um lugar que vai te projetar para viver tudo aquilo que o céu tem para a tua vida. Tenha entendimento. É aqui que nós recebemos a palavra de vida, que nos dá forças, esclarecimento, para que a gente vença a nossa segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Essa é a pergunta colocada diante de todos nós, todos os dias. Se realmente cremos que Jesus é quem Ele diz ser, isso terá um reflexo direto em toda a nossa forma de pensar, de falar, de agir. Haverá santo temor, haverá uma fala de fé, haverá um posicionamento de temor. Senhor, eu quero estar no centro da Tua vontade. Senhor, não me deixa sair do centro da Tua vontade. Mas também haverá liberdade para se mover. Você vai andar solto, você vai andar com leveza, você vai andar livre, sem medo do futuro, porque você vai entender que Ele já está lá. Ele te trouxe, Ele está te mostrando: eu tenho todas as chaves que você precisa para romper. Deixa eu te mostrar o caminho. Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro sabia que a opinião da multidão, embora às vezes carregasse muitos elogios para Jesus, estava longe de ser. Ele foi esclarecido por Deus, ele recebeu revelação de Deus naquele momento. Qualquer coisa que a humanidade pudesse falar acerca de Jesus estaria abaixo do que Ele é. E ele recebe uma graça de Deus, uma revelação para dizer: tu és o Cristo. Tu és o Filho do Deus vivo. Tu és a resposta de todas as promessas. Tu és o Messias, aquele que veio para restaurar Israel, aquele que veio para nos devolver vida, aquele que veio para restaurar e nos devolver a esperança. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo. Pedro teve uma revelação. A partir de uma revelação, a nossa fala muda. Nosso posicionamento muda, nossa vida muda. A partir da revelação da palavra de Deus. E quanto mais eles caminhavam com Jesus, mais claro se tornava que Ele não era deste mundo. Que Ele não era. Era costume da época. As pessoas se aproximavam de rabinos e aprendiam de rabinos. E caminhavam com aquelas pessoas, eram professores, eram mestres da lei. E inicialmente eu creio que eles começaram a seguir Jesus porque imaginavam: ele é um rabino diferente, mas é um rabino, é um mestre das escrituras, vamos segui-lo. Mas à medida que eles caminhavam, eles viam: ele não é normal, ele não é desse mundo, ele fala como ninguém fala, os olhos dele carregam uma graça que mais ninguém carrega. E eles começaram a entender que eles estavam diante do Filho do Deus vivo. É normal nós acharmos que quando nós somos tomados por uma revelação de Deus, vai sair um trovão do céu, o pastor Ricardo vai falar com uma voz como de trovão, e aí você vai entender que é Deus falando com você. Deixa eu te falar, Deus fala de maneiras tão naturais. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, mas era um esclarecimento, era uma revelação do céu. Quantas vezes Deus usa pessoas ao nosso redor
com revelação do céu, e porque não foi com uma voz de trovão, não foi como um vento impetuoso, a gente não quer entender que foi Deus, mas Deus está falando todos os dias. Às vezes ele usa o teu marido, às vezes ele usa a tua esposa. Hoje ele está me usando aqui. Ele usou a equipe de louvor já falando sobre o reino de Deus, estabelecimento do reino de Deus. Ele usa, então esteja atento à voz do Senhor, porque Ele fala. Tu és Pedro. Jesus não estava apenas trazendo um reconhecimento do nome mais romano de Pedro, que significa também que ele é rocha, mas ele estava falando: Pedro, sobre esta pedra, você, que ainda precisa ser lapidada, eu estabelecerei o meu reino. E Pedro entendia que não era sobre ele, tanto que em 1 Pedro 2:4, ele fala: chegando-vos a ele, pedra viva, rejeitada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita a pedra preciosa. Vós também, como pedras vivas. Quem é pedra viva aí? Sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais e agradáveis a Deus, por Cristo Jesus. Logo, Pedro entendia que não era sobre ele. Tem mais uma passagem que Jesus vai falar: vocês não leram as Escrituras? Eu quero ler com vocês. Vocês não leram as Escrituras? Jesus está falando: o reino será dado àqueles que produzem frutos. Existe um reino para ser entregue para todos aqueles que produzem frutos. E Jesus está aqui falando agora aos seus discípulos. Que a sua vista nunca seja inimiga da sua visão, que seja de acordo com a palavra de Deus. Mateus 21:42, disse-lhe Jesus: nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça da esquina. Pelo Senhor foi feito isso, e é maravilhoso aos nossos olhos. A pedra que eles rejeitaram, essa veio a se tornar a pedra de sustentação para todas as coisas. Ele sustenta o universo com o poder da sua palavra. Ele é o centro da igreja, ele é o dono da igreja, e ele nos sustenta como igreja no poder da sua palavra. E aí ele segue falando para os escribas e fariseus, os conhecedores da lei: portanto, eu vos digo, o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. Eles perderam a oportunidade, porque eles não produziram frutos dignos de arrependimento. E as chaves do reino foram então entregues a um povo que produziu frutos dignos de arrependimento. Tem uma casa cheia de gente aqui hoje, com um povo que produziu frutos dignos de arrependimento. E Jesus diz: edificarei a minha igreja. E aqui pela primeira vez Jesus faz uso da palavra eclésia, igreja no Novo Testamento. Até então o reino já existia, já havia sido estabelecido, mas a igreja nasceu a partir da vinda de Jesus. Nós nascemos a partir da vinda de Jesus. Significado literal: uma assembleia convocada. O reino de Deus é uma assembleia convocada. Você recebeu uma santa convocação e você saiu do teu quarto, da tua cama, se levantou e correu para cá, porque é uma santa convocação. É o significado literal, uma assembleia convocada, instituição sagrada, divina, que receberia a autoridade do Senhor para mudar toda a história. Logo, nunca despreze a igreja. É a instituição sagrada, estabelecida por Deus na terra. E a igreja foi dada autoridade sobre toda a terra. A igreja recebeu o governo sobre toda a terra. Jesus diz: a minha igreja, ela pertence a mim, eu a edificarei sobre uma rocha. Cadê os portugueses aqui? Levantem as mãos, por favor. Que nação mais linda, que lugar maravilhoso. E em Portugal, era construído as fortalezas em cima de montes. Pelo menos eu vi muitos, visitei alguns. Então, na antiguidade, essas fortalezas, esses reinos eram construídos em cima de montanhas rochosas, porque passava mais estrutura, passava
intimidava os inimigos. De lá eles tinham visão para guerrear contra aqueles que vinham contra eles. E Jesus está falando: eu edificarei a minha igreja em cima de uma rocha inabalável, eu mesmo. E contra ela, que está edificada sobre a minha palavra, as portas do inferno não prevalecerão. Jesus faz uma declaração e uma promessa: que as forças da morte e as trevas não prevalecerão contra a minha igreja. Uma das mais lindas promessas para os tempos escuros que nós estamos vivendo. O inferno pode até prevalecer contra você sozinho, tentando fazer da tua forma, na força do teu braço, mas contra a igreja de Cristo. Por que é tão importante você ser igreja de Cristo? E não, você não é igreja de Cristo em casa sozinho. Existe uma fala muito famosa hoje ao nosso redor: eu sou igreja de Cristo. Não, nós somos igreja de Cristo. Você faz parte dessa igreja, nós somos membros desse corpo, mas sozinho você não é igreja de Cristo. Juntos nós somos. Tem uma mão aqui, tem outra mão ali, tem um pé lá, tem uma perna aqui, e Ele é o cabeça que direciona todas as coisas. E as portas do inferno, Jesus está deixando claro, não prevalecerão contra a minha igreja. A instituição sagrada, que eu vou delegar poder, autoridade, graça, favor, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, quando eu ouço alguém falando que a igreja está toda fragmentada, a igreja está fraca, a igreja está isso, irmãos, eu falo assim: não tem temor a Deus, não. Não tem temor a Deus, porque a igreja é de Cristo. A igreja é a instituição mais poderosa da face da terra. A igreja está muito superior ao governo americano, ao governo canadense, aos governos mais poderosos da terra. A igreja está acima. O que é que nós estamos fazendo aqui hoje? Entendendo isso. Que o que nós ligarmos aqui é ligado no céu. O que nós ligarmos aqui vai fazer governo mudar a lei. O que nós, oh meu Deus do céu, vocês não estão entendendo o que o Senhor está falando. O que vocês ligarem na terra será estabelecido no céu. E mão humana vai ter que assinar decreto. Mão humana vai ter que tirar documento lá de baixo. Tudo desfavorável. Esses dias eu estava falando aqui para os casais: ó, vocês façam o que vai ser colocado no grupo, porque vai valer ponto. O irmão falou assim para mim: pastor, eu estou tão calejado com esse negócio de ponto. E ele estava se referindo à imigração, né? Porque tudo é por ponto. Ele falou: pastor, não fala isso comigo não, que também o grupo de casais vai ser por ponto. Eu falei: vai ser por pontos, porque se você não levar a tua esposa para viver algo que você nunca fez ela viver antes, você vai perder o ponto. E o irmão que vai ganhar o ponto no final do ano vai ganhar algo extraordinário, e você vai ficar sem. Cadê os casais que estavam aqui no grupo de casais? Cadê os que não estavam? Levanta a mão, deixa eu te ver. Então não vai ter jeito, no próximo vai ter que ser aqui de novo, porque todos os casais virão. Então nós vamos ter que fazer aqui de novo. Foi bom, gente? Foi maravilhoso, não foi? O reino já existia, mas Deus está agora falando: eu estabelecerei a minha igreja e as chaves do reino serão entregues a ela. A minha igreja. Não é a qualquer um, é a sua igreja, a igreja de Cristo. Igreja, chave fala do quê? Chave fala de acesso. Chave fala de autoridade. Chave fala de influência, não é assim? Deus está falando: eu quero entregar a vocês autoridade, eu quero entregar a vocês acesso, eu quero entregar a vocês influência. E eu vejo Deus unindo essas pessoas aqui. Pessoas de influência, que vão influenciar para mudar as gerações por vir. Vão mudar os ambientes onde entrarem. Eu vejo Deus unindo essas pessoas aqui. Eu vejo donos de empresas, eu vejo times de futebol, eu vejo academias, eu vejo grandes empresas que vão revolucionar o ambiente onde vão chegar. Sabe por que o diabo tem tido tanta influência? Porque o povo... Jay, passa minha chave para mim, por favor. Porque o povo de Deus está andando com um molho de chave no bolso e não sabe o que fazer com ele. Por isso que o diabo tem exercido tanta influência. Porque você está aí andando com um monte de chave na mão e não sabe o que fazer com essas chaves. Saiba que a palavra de Deus diz que Ele te chamou para te colocar por cabeça e não por cauda. Palavras vazias, pastora? Não. Bíblia. Fala comigo, é Bíblia.
É palavra de Deus que está falando que Ele te chamou e te entregou. Ele já te deu as chaves do reino. Já está na tua mão. Saiba falar, saiba pensar, saiba agir, saiba andar. Chega nessa empresa sorrindo, feliz. Deixa o teu patrão ver em você o próximo gerente. Deixa o teu patrão enxergar em você que a próxima filial que será aberta será governada por você. Logo, logo vai chegar a hora de você ter a sua... Cadê os empresários aqui que já têm empresa própria? Já somos muitos. Mas acredite, Deus quer levantar muitos outros. Deus quer levantar muitos outros. E Ele está falando, eu quero dar a vocês acesso. Eu quero dar a vocês autoridade. Eu quero dar a vocês influência. Lucas 22, 29, Ele diz, assim como meu Pai me confiou um reino, eu o confio a vocês. A autoridade que foi dada a Jesus, Ele está confiando a nós. Eu creio que Deus vai levantar pessoas aqui com entendimento para falarem, eu vou traçar todo o projeto, eu vou fazer todo o planejamento, eu vou apresentar ao Senhor, e o céu vai fazer com que isso venha a acontecer. As chaves do reino incluem você entender que as finanças para providenciar tuas idas e vindas também vêm dele. Ele diz para Pedro em determinado momento, Pedro, nós precisamos pagar o pedágio para passar aqui. E Pedro diz, e aí Jesus, o que a gente vai fazer? Prepara a tua vara, vai pescar. Então fala assim para o teu irmão, tem trabalho envolvido. Deus podia falar, haja dinheiro na mão de Pedro agora. Podia? Claro que ele podia. Mas ele falou, prepara a tua vara, vai pescar. Na boca do peixe estará o dinheiro da nossa ida. Então tem trabalho envolvido. Mas tem provisão onde você nem imagina. Então não se preocupe, só se preocupe em estar no centro da vontade de Deus, dentro do projeto do reino. Existe um projeto do reino. Uma conexão direta entre Gênesis 3:15 e Apocalipse 13:8. A semente da mulher te ferirá a cabeça, devolvendo o reino a nós, a igreja de Cristo. Jesus veio para esmagar os planos de Satanás e devolver aquilo que havia sido perdido no Éden a nós, o seu povo. Ele veio devolver a conexão, o acesso. E por que é que tantos cristãos estão vivendo dentro da igreja sem se apropriarem desse acesso? Sem abrir as portas, sem entrar pelos lugares? Por que é que você fica perguntando ainda, Senhor, é da tua vontade que eu acesse este lugar, que eu tenha paz, que eu tenha alegria, que eu tenha provisão? É da tua vontade, Senhor, que eu prospere nessa terra? Irmão, você não precisa mais perguntar isso para Deus. Ele já te deu. Ele já foi ao limite máximo. A cruz do Calvário, tem cristão que está até hoje como Gideão, pedindo prova para tudo. Para de pedir prova, Senhor, tu queres que eu prospere nessa terra? É óbvio. É claro que Ele quer. Ele já te deu as chaves do reino. E durante essas próximas semanas nós vamos estar trabalhando como adquirir estas chaves. Eu te pergunto, você será um desses que vai sair daqui ainda pedindo prova de Deus todo dia, toda semana? Não. É da vontade dEle que a tua casa seja luz em meio a uma geração corrompida. É da vontade dEle. É pelos muitos frutos que nós tornaremos o nome do Senhor conhecido nessa terra. É pelos nossos muitos frutos. Jesus estava falando aqui para os escribas e fariseus, aqueles que conheciam a lei, o reino será tirado de vocês e será dado àqueles que produzem fruto. Tem crente frutífero aqui? É ano de José. Nós não temos outra escolha, Fernando, senão produzir muitos frutos. É ano de frutificar. E é onde Deus te plantou. Nós fomos lançados nesse mundo como embaixadores de Cristo. O apóstolo Paulo vai dizer que o nosso trabalho é levar o evangelho como embaixadores. O embaixador, ele carrega uma nação dentro dele. Você carrega uma nação dentro de você. Você carrega o céu.
Eu sou brasileira, eu sou português. Não estou falando de nacionalidade deste mundo. Estou falando de uma nacionalidade espiritual, divina, eterna, que traz o universo à existência com o poder do haja, que não trabalha segundo as leis físicas deste mundo. Não vai fazer sentido para carnal, mas vai fazer sentido para espiritual. Os espirituais vão entender. Cri, por isso falei. Quero ver se materializar aquilo que eu estou falando. O teu cérebro vai trazer à existência, porque ele vai computar aquilo que a tua boca fala. Então, se você quer ver uma destruição completa se materializar na sua vida, continue declarando desgraça. Palavra forte, falta de graça. Continue declarando falta de graça para a tua história. Vai se materializar. Declare, profetize vitória, profetize a Bíblia. Declare a palavra de Deus. Como é que Jesus venceu Satanás? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Porque aqui tantas pessoas estão caminhando perdidas, porque elas não estão sabendo utilizar as chaves do reino. Porque aqui tantas pessoas estão caminhando tão preocupadas. Jesus vai falar, como embaixador, deixa eu ler uma passagem para você. Mateus 6, 25. Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento? E não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu. Não semeiam, não colhem, e nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao seu curso de vida? Porque vocês se preocupam com o que hão de vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem. Parem de falar o que é que nós vamos comer, o que é que nós vamos beber, ou o que nós vamos vestir, como os gentios fazem, e essas coisas eles procuram. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas essas coisas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia de hoje o seu próprio mal. Sabe o que Jesus estava falando? Eu completei a missão. Eu vim para tornar mais leve para vocês. Eu vim tirar esse peso dos ombros de vocês. Eu vim dizer para vocês que vocês não são órfãos. Para de confundir a tua paternidade terrena com a paternidade divina. Como eu ouço isso, pastora? Todos os meus problemas emocionais estão ligados à minha paternidade, aos problemas que eu tenho com a minha mãe, com meu pai. Eu me sinto uma órfã de pais vivos. O teu Pai Celestial está falando: eu cuido de você. Em mim não há falha. Eu cuido de você. O cuidado dele sobre a tua vida não vai falhar. Coloca tudo em ordem, prioriza aquilo que ele está te mandando priorizar. E ele está dizendo: basta cada dia o seu mal. Ele cuida da sua igreja. Eu edificarei a minha igreja, as portas do inferno, a escuridão não vai prevalecer contra esse povo. Esse povo vai permanecer inabalável em mim. Como eu amo a fala de Jesus: eu vim para que vocês tenham vida como igreja. Começa a se apropriar dessa abundância todos os dias. Senhor, eu me aproprio da abundância que tu tens para a minha vida e para a minha casa. Senhor, eu me aproprio da paz que tu tens para a minha vida e para a minha casa. Senhor, eu me aproprio de todas as chaves do reino. Comece a fazer orações intencionais, orações bíblicas.
maléfico tentar entrar, saiba que não é Deus, é Satanás. Ele vai lançar os dardos inflamados. E aí você tem a opção de pegar esse dardo inflamado e permitir com que entre no teu coração ou falar: opa, dardo inflamado, sai. Dardo inflamado, sai. Dardo inflamado, sai. Dardo inflamado, sai. Aquele que começou a boa obra vai completá-la na minha vida. Sai, sai, sai. Seja fiel à palavra de Deus. Não tenha medo de mudanças. Não tenha. Você já não venceu uma das maiores? Você saiu do teu país para entrar no Canadá? Não tenha medo de mudanças. Ele já está lá no teu amanhã. Não tenha medo de mudanças. Isaac estava em uma terra seca, mas a semente dele produziu. E todos ao seu redor o olhavam e o invejavam, porque a glória de Deus, a graça estava sobre a vida dele. A bênção não está ligada ao lugar. Em terra desértica, em país vivendo conflito, em país vivendo uma quebra na economia, você e a tua casa viverão o extraordinário de Deus. Se apropria como quem de verdade crê na palavra. Meu Deus, é Jesus quem está falando. Não se preocupem, não andem ansiosos por coisa alguma. É o seguinte, pastora Débora. Jesus está falando, não andem ansiosos por coisa alguma. Mas aí o João acha que a imigração está longe do controle e do domínio de Deus. A economia também não. Ele é grande, ele é poderoso, ele é Jesus, ele é o Cristo, ele é o Messias, ele foi o enviado. Mas ele não tem domínio sobre a economia. Ele não tem domínio sobre a imigração. Ele não tem domínio sobre o meu patrão. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Porque para mim ele é aquele que mudou a minha história. Para mim ele é aquele que me tirou de trás das malhadas e me fez viver o que eu nunca imaginei na minha vida. Para mim ele é aquele que te dá um nome. Para mim ele é aquele que te cura de enfermidades. Eu vivia todas as semanas em uma clínica. Eu tinha ataques terríveis de asma. Quando não era o ataque de asma, era ataque de artrite. Eu gritava de dor, eu saía da igreja carregada. Ele é aquele que restaurou a minha sorte, que restaurou toda a minha saúde. Eu nunca mais tive um ataque de asma na minha vida. Ele, para mim, ele é aquele que cura. Quem é Jesus para você? Comece todos os dias, se aproprie. Não tem nada pequeno nesse reino. Salmo 31, 19. Como é grande a tua bondade, que reservaste. Você já chegou no restaurante e tinha lá uma mesa reservada? Como é grande a tua bondade, que reservaste aos que te temem. Tem bondade reservada para aquele que teme ao Senhor. Reservada, guardada. Irmão, Deus pode derramar bondade, o que for, sobre a vida do João e da Helena. Ainda vai ter bondade de sobra para derramar sobre a vida da irmã Elvira. Vai ter bondade de sobra para derramar sobre a vida da Amanda. E vai ter bondade de sobra para todos. Você não precisa ter inveja da bondade de Deus sobre a vida do Eglinaldo, porque Deus vai derramar sobre a tua vida também. No céu não existe escassez, no céu não tem falta de nada. Se alegre com a bondade que Deus já derramou sobre a vida do teu irmão. Se alegre. Tem pessoas que não conseguem se alegrar. Eu só tenho mais 6 minutos. Lamentações 3, 22. O amor do Senhor não acaba. Não é um reservatório que tem fim. É infinito. Grande é a tua fidelidade. João 8, 12, Jesus disse: eu sou a luz do mundo, e quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quem anda em Cristo consegue mudar os ambientes onde chega. José mudava todos os ambientes onde ele chegava. Nós estamos vivendo no ano de José. É tempo de frutificar. Ele mudava os ambientes onde ele chegava. E até a vida daqueles que mais o afligiram. Pasmem, seus próprios irmãos. Tomados, a palavra vai falar, os patriarcas tomados de inveja, venderam José como escravo. Então não se assuste. Inveja vai sim se levantar no meio de, pasmem, irmãos. Mas como é
que esse homem que recebeu o governo agiu para com aqueles que lhe fizeram mal? Ele amou, ele perdoou, ele alimentou. A tua luta não é contra a carne e sangue. A tua luta é contra as potestades do mal, interessada em te roubar o teu futuro. O diabo está pouco se lixando para o teu passado. Ele sabe que Deus já lançou o teu passado no mar do esquecimento. Ele quer roubar de você o teu futuro. Quem aponta passado é gente que ainda está permitindo Satanás usar a boca. Irmãos, esses dias alguém chegou para mim e veio falar de algo que aconteceu 17 anos atrás. Eu falei, irmão, você não me conhece mais? Não. A Josi de 17 anos atrás não tem nada a ver com a Josi de hoje. Vivi, tu me conheceu, Vivi? Tem alguma coisa a ver ainda, Vivi? Não tem mais nada a ver. Mas veio tentar vasculhar um negócio e falei, oh, coitado. Oh, Jesus. Quem está interessado no teu passado é o diabo. Perdão, ele não está interessado no teu passado. Ele sabe que Deus já lançou no mar do esquecimento. Ele está interessado ainda para te acusar. Mas ele está interessado em roubar o teu futuro. Governa quem sabe administrar passado e presente para, consequentemente, garantir o seu futuro. Governa quem sabe administrar passado e presente para, consequentemente, conseguir administrar o seu futuro. Governo é entregue para aqueles que sabem administrar passado, presente e sabem nas mãos de quem está o seu futuro. Você sabe nas mãos de quem está o teu futuro? Nós mudamos os ambientes onde nós chegamos. A gente entra em ambientes e a gente fala em nome de Jesus. Você vai entender, você vai ver que é Satanás usando gente. Você vai falar em nome de Jesus, seja liberto desse mal. A tua luta não é contra Pedro, Paulo, João, Maria. É contra as potestades do mal que usam essas pessoas. Então use a sua boca. Seja um embaixador desse reino e fala, seja liberto em nome de Jesus. O sangue de Jesus te repreenda. Estou te vendo, Satanás. É óbvio que você não vai virar para o patrão que é mundano e vai falar, o sangue de Jesus te repreenda. Você vai perder o teu emprego, irmão. Você vai para o banheiro, você dobra o teu joelho, Senhor, em nome. Você ora. Para de apontar o dedo e repreender, que vai dar mal. Depois não fala que foi a pastora que falou para você fazer isso, que eu não estou falando. Estou falando para você orar com entendimento. Sai em nome de Jesus. Não, calma. Vai para o lugar certo, se ajoelhe. Tem demônios que só saem com jejum e oração. Tem guerras que você vai vencer com jejum e oração. Daniel, desde o primeiro dia que orou, um anjo foi liberado com a sua resposta. É a tua palavra. Para de achar que você tem que lutar contra o mundo inteiro. Não, não. Os anjos guerreiam por nós. Viva uma vida mais livre desses pensamentos, desse peso que Deus não te chamou para carregar. Deus não te chamou para carregar esse peso. Deus te chamou para viver em integridade com a palavra de Deus. Abrir mão do seu próprio eu. Aquele que quiser vir após mim, negue-se, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Mas o que Ele tem para nós é uma vida de alegria e de abundância. Eclésia. A palavra que o Senhor usa aqui é eclésia, literalmente Assembleia Convocada. É uma palavra que é composta pela proposição ek, logo no início. E ela denota a origem do ponto de onde a ação procede. O ponto de onde a ação procede. Fala comigo, o ponto de onde a ação procede. Nós estamos aqui recebendo uma palavra. O reino está te entregando chaves. O ponto de onde essa ação procede. Mas você não vai brilhar em meio a uma geração corrompida aqui dentro. Não, não. A casa está cheia de salvos. Você vai brilhar lá fora. O ponto de onde uma operação de transformação vai proceder. O ponto de onde nós vamos entender que o que Deus nos confiou é maior do que o que está lá no parlamento. O que Deus nos confiou, Ele colocou nas tuas mãos, é maior do que governos podem declarar. Decretos, vocês ligarão na terra e será ligado no céu. Eu creio que nós viveremos milagres. Médicos vão começar a falar, eu não estou entendendo nada, porque o teu laudo era para você ser dependente disso aqui até a tua morte. E você vai falar assim, olha, toma de volta. Toma de volta, não quero mais esses equipamentos, não quero mais isso aqui, esses remédios, não.
dependência química, pode pegar tudo de volta. Eu creio. Igreja, o Senhor está falando conosco. Utilizem as chaves que eu já os entreguei. Utilizem as chaves que eu já coloquei na mão de vocês. Os curados curam, os transformados transformam. Jesus deu um grande ensino e é a chave que você vai levar para casa hoje. Porque sem ela você não conseguirá utilizar nenhuma das outras chaves, porque suas orações não serão respondidas. Jesus ensina os seus discípulos a orarem. E ele diz, portanto, orem assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós também temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E Jesus segue. Calma, aguenta só um pouquinho. Porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Se porém vocês não perdoarem as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Governa quem sabe perdoar. Deus entrega governo àqueles que sabem liberar perdão. Deus vai liberar governo para aqueles que vão voltar lá atrás, fazer as pazes com quem precisava, falar, me perdoa em nome de Jesus. Vai. Ah, pastora, mas não fui eu que comecei essa confusão. Que o forte vá ao mais fraco. O diabo trabalha com escuridão, com sujeira. Joga luz nisso aí, resolve. Fala, me perdoa em nome de Jesus. Ah, mas não interessa o que aconteceu. Vamos, por favor, me perdoa em nome de Jesus. Te machuquei, te magoei, me perdoa. Ou você me feriu muito, eu te perdoo. E vamos seguir, vamos viver aquilo que Deus tem para nós. Dentro de uma casa, fundamental. Porque se você não perdoar ao teu próximo, o Senhor também não tem perdão para liberar sobre a tua vida. E sem perdão, nem oração é respondida. Sem perdão, não tem como você acessar chave alguma do reino de Deus. Como é que você vai acessar a chave de um reino com quem você não fala com o dono do reino? Ele não te ouve. A cruz é o símbolo da nossa redenção. A ceia é o símbolo da aliança com Cristo. As chaves do reino, os símbolos do acesso e da autoridade que Ele quer liberar sobre as nossas vidas. Para este tempo, eu quero nesta manhã orar com vocês sobre algumas coisas que têm impedido o povo de Deus de respirar, de viver, de sonhar. E eu quero convidar essas pessoas. Nós também vamos orar por salvação nessa manhã. Mas eu quero orar por essas causas que têm te impedido de viver essa vida plena que o Senhor te chamou para viver. Por favor, igreja, se coloque de pé. Se você tem uma dessas causas, eu quero te chamar para vir aqui para frente. E não fica olhando para o lado, não fica olhando quem é que vem, quem que não vem. Você tem causas que têm te impedido? Vem. Fale, Senhor, eu quero sair daqui hoje com aquilo que a cruz já conquistou para mim. Eu creio que haverá um virar de tempo, uma mudança de estação para todo o povo de Deus, como igreja, como pessoas, como famílias. Como eu creio naquilo que tenho pregado hoje. Como eu creio na palavra que o céu trouxe hoje a nós. Como eu creio na alegria que Deus tem para cada casa representada aqui. Como eu creio. Creio, por isso falo. Creio, por isso profetizo. Creio, por isso declaro a vitória de Deus sobre a tua vida. Que adianta eu juntar os meus tesouros, oh Espírito Santo de Deus, e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti,
chaves do teu reino. Confia ao teu povo, Senhor, as chaves do teu reino. Confia a cada pai aqui as chaves do teu reino. Um sacerdócio de acordo com a tua palavra. A cada mulher, Senhor, que ela seja essa mulher de Provérbios 31. Essa mulher que carrega graça, favor. Confia ao teu povo, Pai. Nos ensina a caminhar. Nos ensina, Espírito Santo, a pensar a palavra. Alma se perder sem ti, Senhor. Nos ensina a perdoar, Pai. Nos ensina a abrir mão da ofensa. Nos ensina a liberar perdão para aqueles que nos machucaram, que nos magoaram, que machuca até hoje. Nos ensina a viver uma vida leve. Deus, nos ensina a deixar tudo nesse altar hoje, Pai. Que o teu povo deixe tudo nesse altar hoje. Doenças serão curadas porque você vai abrir mão da sofrência. Esse mal que tem te adoecido, joga fora. Dá para Jesus. Deixa Ele restaurar esse coração. Deixa Ele restaurar essa história. Deixa Ele restaurar esse casamento. Ora soba chique andarás. Oh Espírito Santo de Deus. Oh Espírito Santo de Deus. Ministra cura agora. Cura. Nos perdoa, Pai, por andarmos ansiosos. Tem gente aqui agora que precisa fazer essa oração. Me perdoa pela minha ansiedade. Me perdoa pelo meu medo. Me perdoa por não ter confiado em Ti quando eu deveria ter confiado. Me perdoa por não ter buscado direção quando eu deveria ter buscado. Espírito Santo de Deus, ministra, ministra, Pai, ministra, Pai. Deus, que haja um romper. Que haja um romper para a glória do Teu nome. Que haja um antes e um depois. 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 Rabá. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, como povo, nós nos erguemos agora para Te apresentar, Senhor. Primeiro, um pedido de perdão. Por tantas vezes a Tua igreja está caminhando totalmente contrário àquilo que a Tua palavra diz. Pessoas hoje vieram para dizer: eu quero caminhar de acordo com a Tua palavra. Eu quero liberar perdão, eu quero Te servir na íntegra, eu quero viver de acordo com aquilo que Tu tens para mim, os Teus projetos. Nós Te pedimos, Espírito Santo de Deus, entra agora em todas aquelas áreas que nós não podemos. E nós hoje como igreja ligamos na terra liberação de documentos para o Teu povo. Oh meu Deus do céu, será que tem alguém aqui para crer no que nós estamos falando? Nós estamos orando agora a Tua palavra. E ela diz que aquilo que nós ligarmos na terra terá sido ligado no céu. Abre as portas da imigração nesta cidade para o Teu povo. Contraria, Senhor, contraria toda fala governamental. Tu está
estás acima da lei, Tu estás acima de todas as coisas. E hoje nós estamos ligando na terra embaixadores que têm liberdade para caminhar nesse lugar, para caminhar em Toronto. Hoje nós estamos ligando na terra. E nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, vai liberando para cada um deles, embaixadores que caminham sem medo, sem temor, sem angústia no coração, embaixadores que são uma responsabilidade do céu, embaixadores que carregam um reino dentro de si. Pai, é uma oração específica que nós fazemos hoje, em resposta à Tua palavra. Nós estamos ligando um novo tempo para o Teu povo nesta nação. Um novo tempo econômico para o Teu povo nesta nação. Que os melhores empregos sejam liberados para o Teu povo. Que as melhores oportunidades sejam liberados para o Teu povo. Que eles sejam colocados por cabeça e não por cauda. Que respostas sejam liberadas do céu hoje, em resposta à nossa oração, em resposta à Tua palavra, assim como Tu fizestes com Daniel. E dentro de poucos dias, um anjo chega e fala: servo muito amado, desde o primeiro dia que você orou, que você aplicou o teu coração em oração, a resposta foi liberada. Que assim seja conosco, Pai. Nós estamos hoje iniciando um tempo de propósito. Queremos ver a Tua mão agindo nesta cidade. Queremos ver a Tua mão agindo nesta nação, em prol do Teu povo, em todas as áreas do Teu povo. A igreja é Tua. Tu disseste: esta é a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A Tua igreja está ligando na terra. Vitória, acesso, vitória, acesso, vitória, acesso, vitória, acesso, vitória. Vitória, acesso, influência em todas as áreas desta sociedade onde o Senhor nos plantou. Vitória, acesso e influência. Ora isso comigo, igreja. Vitória, acesso e influência neste país onde o Senhor nos plantou.